Sabe, existe uma pergunta que lá no fundo todo mundo já se fez em algum momento. Uma pergunta que é chave para o nosso crescimento e para o jeito como a gente se conecta com os outros. E é exatamente essa questão, inspirada na obra de John Powell, que a gente vai explorar hoje. A pergunta é essa bem direta. Por que eu tenho medo de te dizer quem eu sou? E ela vai direto num ponto que é universal. Um medo que todo ser humano tem. O medo de se mostrar de verdade, de ser vulnerável, sabe? E talvez de não ser aceito. É um dilema que, no fim das contas, todo mundo enfrenta. Tá, vamos mergulhar fundo nisso agora. A resposta que o autor, John Powell, ouviu numa conversa de verdade ela é tão simples quanto devastadora. Porque se eu te disser quem eu sou, você pode não gostar de quem eu sou, e isso é tudo que eu tenho. Essa frase, gente, ela captura a essência do medo da rejeição de um jeito perfeito. Se o nosso eu de verdade for rejeitado, o que sobra? Pesado, né? Então, a grande questão é, como é que a gente lida com esse medo todo? A resposta, segundo o autor, está nas barreiras que a gente mesmo cria. Vamos dar uma olhada agora nas máscaras, nos jogos e nas defesas que usamos para nos proteger dessa vulnerabilidade. E o que é super interessante aqui é a base psicológica por trás disso tudo. São os chamados mecanismos de defesa do ego. Pensa neles como se fossem os escudos, que a gente usa sem nem perceber para conseguir lidar com a realidade e para proteger a imagem que a gente tem de nós mesmos. São esses mecanismos que acabam criando os papéis e os jogos que todo mundo, uma hora ou outra, acaba representando. Bom, vamos começar a desmascarar alguns desses papéis. O primeiro é o valentão. Por fora o que a gente vê é força, é domínio. Mas por baixo dessa máscara, o material do Powell sugere que existe uma falta de autoestima muito, muito grande. A dominação nesse caso vira um jeito quase desesperado de se sentir importante. E o palhaço? Sabe aquela pessoa que está sempre fazendo piada, que parece que nunca leva nada a sério? O humor aqui funciona como uma defesa. É uma máscara para fugir da realidade, da seriedade e principalmente para evitar o risco de ser visto de verdade, por dentro. E tem também o competidor. Para essa pessoa, tudo na vida é uma disputa, sabe? Tudo é uma chance de ganhar ou perder. Essa necessidade sem fim de provar o próprio valor ganhando as coisas, ela nasce de uma insegurança profunda, que está sempre buscando a validação dos outros. Ok, já vimos os muros que a gente constrói. Mas se o problema é esse, qual é a solução? Qual é o objetivo dessa jornada toda de autoconhecimento? Vamos ver agora a pessoa que, segundo a obra, a gente pode se tornar. O autor descreve esse ideal como a pessoa em pleno funcionamento. É alguém que vive em equilíbrio, alguém que se aceita do jeito que é, com as próprias emoções e pensamentos. Uma pessoa aberta para mudanças, empática. E o mais importante, alguém que é um ator ou atriz da própria vida e não um reator. Guarda bem esse último ponto que ele é crucial. Tá, isso parece ótimo, mas como é que a gente chega lá? A obra oferece um mapa bem prático, e o caminho é a nossa comunicação. Ele se desenrola no que o Powell chama de os 5 níveis da comunicação. Pensa nisso como se fosse uma escada, que vai do mais superficial para o mais profundo. Lá embaixo, no nível 5, a base de tudo, a gente tem a conversa clichê. Sobe um degrau para o 4 e a gente está relatando fatos sobre os outros. No 3, a gente já começa a se arriscar um pouco, compartilhando minhas ideias e julgamentos. O nível 2 é o grande pulo, sentimentos viscerais. E lá no topo, o nível 1, está a rara e profunda comunicação culminante. Agora, o ponto fundamental é este aqui. A maioria dos nossos relacionamentos fica ali, presa nos níveis mais baixos, sabe? Do 5 ao 3. A gente fica na zona de conforto, falando de trivialidades, dos outros, ou de ideias que não arriscam muito, mas acaba evitando a vulnerabilidade que uma conexão de verdade exige. Então, como é que a gente sobe essa escada? O foco tem que estar no passo que é o mais difícil, claro, mas que também é o mais transformador de todos. Aprender a se comunicar a partir de um lugar de honestidade emocional. Falar com o coração. E é isso que o Powell chama de comunicação visceral. Não é sobre fatos, nem sobre opiniões, é sobre compartilhar os sentimentos que tornam cada um de nós único. Pensa bem, milhões de pessoas podem compartilhar a mesma ideia, mas as nossas reações emocionais, o que a gente sente, isso é o que de fato nos define como indivíduos. E para esse tipo de comunicação existem regras. A primeira é fundamental. Relate os seus sentimentos, não julgue os outros. Olha só a diferença. Dizer você está me irritando é um julgamento, é uma acusação. Agora dizer eu estou sentindo raiva agora, isso é um relato.
É assumir a responsabilidade pela própria emoção, sem atacar ninguém. E tem outras diretrizes que ajudam muito nesse processo. A primeira, emoções não são boas ou más, elas são fatos. Sentir raiva ou medo não faz de alguém uma pessoa ruim. É preciso se permitir sentir antes de decidir o que fazer. E, se possível, falar sobre isso na hora. Essa honestidade toda acaba criando um espaço seguro para que a outra pessoa também possa ser honesta. E qual é a recompensa por toda essa vulnerabilidade, por todo esse trabalho? É a liberdade. A liberdade de finalmente chegar num lugar de autenticidade. A recompensa de ser real. Lembra daquele conceito de ator versus reator? É aqui que tudo se encaixa. Ser um ator ou atriz da própria vida significa escolher as próprias respostas, em vez de ser um reator, sabe? Alguém cujo comportamento é só uma reação automática ao que os outros fazem ou ao que acontece ao redor. E essa história, que está na obra, ilustra isso de um jeito brilhante. Perguntaram para um homem por que ele era sempre tão educado com um jornaleiro que era super grosseiro com ele. E a resposta foi: porque eu não quero que ele decida como eu vou agir. Isso é ter autonomia emocional. Isso é ser um ator. No fim das contas, as recompensas por ter a coragem de ser autêntico são imensas. É um autoconhecimento verdadeiro e relacionamentos que são, de fato, muito mais profundos e cheios de significado. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Será que a gente está pronto para se tornar os atores e não os reatores das nossas próprias vidas?